Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão bem complexa. A mega operação Contenção que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio, agora em 28 de outubro de 2025. Um evento que deu o que falar, realmente. Exato. E nós temos aqui um relatório bem detalhado, sabe? Cobrindo a ação em si, o contexto todo e, claro, as consequências. Nossa missão aqui é extrair os pontos-chave para a gente entender a dimensão do que aconteceu. Desde, a justificativa oficial até o impacto humano, né? E político também. É fundamental analisar todas essas camadas. Ok, então. Vamos tentar desempacotar isso. O objetivo que foi divulgado era combater roubos e prender lideranças do Comando Vermelho, o CV. Só que a operação acabou sendo a mais letal da história recente do Rio. Foram 64 mortos confirmados. Um número assustador. E aqui que entra um ponto que, olha, não dá para ignorar. Tudo isso aconteceu enquanto estava valendo a ADPF 635, a tal ADPF das favelas, que é uma medida do STF criada justamente para tentar reduzir a letalidade policial. Como é que pode, né? Pois é, essa é a grande contradição, né? No centro de tudo isso, a gente está falando de uma escala impressionante. 2.500 policiais da Civil e da Militar. Foi a maior ação em 15 anos. Nossa, 2.500. E com um planejamento longo, mais de um ano de investigação, parece, e uns 6 meses de planejamento tático mesmo. Havia uma expectativa clara, mencionada pela Polícia Civil, de conseguir encurralar lideranças importantes do CV ali? Era um plano ambicioso, então. Mas o saldo é muito pesado. Você falou 64 mortos, superando aquele recorde trágico do Jacarezinho lá em 2021. Exatamente. E a proporção chama a atenção. Foram 60 suspeitos mortos para 4 policiais mortos, 2 da Civil, 2 do BOPE. Além disso, há relatos de pelo menos 4 civis atingidos, pessoas que não eram alvo direto, né? Gente que estava no meio do fogo cruzado. Isso. E aí, quando a gente olha os resultados que foram divulgados como positivos, entre 81 e mais de 100 presos, incluindo gente de uma facção do Pará que estava ali, mais de 70 fuzis, pistolas, granadas apreendidas, 11 toneladas de barricadas que foram removidas. Ok, números expressivos de apreensão. São, mas eles parecem contrastar um pouco com aquela informação inicial de que os líderes principais ficaram só encurralados, sabe? Não foram presos necessariamente. E isso levanta a questão, essa letalidade toda, ela trouxe um ganho estratégico real ou foi, um custo humano totalmente desproporcional? Fica a dúvida. Policiais foram cumpridas, mas ainda assim tivemos esse recorde de mortes. Isso meio que coloca em xeque a própria ideia de controle, não acha? Coloca totalmente em xeque. Questiona a eficácia desse controle judicial externo quando ele se depara com táticas que, na prática, parecem ser inerentemente letais. Mesmo com as câmeras ligadas, o resultado foi esse. É verdade. Então, talvez o problema não seja só a fiscalização ali na hora, mas a doutrina mesmo, essa aposta no confronto direto, que ainda persiste, né? Entendi. E a resposta do crime organizado não demorou, né? Veio rápido e com força. Nossa, muito forte. Fecharam vias importantíssimas. Avenida Brasil, Grajaú-Jacarepaguá, até a BR-101. Mais de 50 ônibus atacados ou roubados. As empresas de ônibus estimam um prejuízo de R$2 milhões por mês com isso. Um impacto direto na vida da cidade. Total. A cidade entrou em estágio 2 de atenção. E nas áreas mais afetadas, Alemão e Penha, 46 escolas tiveram que fechar. E teve um elemento nessa retaliação que foi, particularmente alarmante, que foi a escalada tecnológica. O Comando Vermelho usando drones para lançar explosivos, bombas mesmo, contra os policiais. Drones? Como assim? Sim, drones adaptados. O próprio secretário de Segurança chegou a falar em estado de guerra, comparando até com o que se vê na Ucrânia. Isso é um sinal muito preocupante, sabe? Mostra o crime organizado absorvendo tecnologia de guerra, desafiando o monopólio da força do Estado de um jeito novo. Caramba!
E isso, claro, descambou para uma crise política também. Com certeza. O governador Cláudio Castro defendeu a operação, chamou de estado de defesa, chegou a chamar quem criticava de narcoterrorista e cobrou muito o apoio da União, reclamando que o governo federal negou pedidos de blindados 3 vezes. Ele disse que foi uma escolha política federal e mencionou um impasse sobre a GLO, a Garantia da Lei e a Ordem. Aquela que permite usar as Forças Armadas, né? Essa mesma. E do outro lado, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele afirmou que não houve um pedido específico de ajuda para essa operação. Diz que outros pedidos, como o envio da Força Nacional, tinham sido atendidos antes. O que fica claro aí é uma fratura mesmo na cooperação entre Estado e União. Uma discordância profunda sobre como lidar com o problema é estadual, é nacional. E sobre usar a GLO ou não. Essa fragmentação toda atrapalha, né? Atrapalha uma resposta coordenada. Enquanto essa briga política acontecia no alto escalão, lá na ponta, a Defensoria Pública, ONGs, começaram a coletar relatos das comunidades, pânico, gente falando de invasão de domicílio, denúncias de furtos e até destruição de bens por policiais. Os tais Troias, né? Levando perfume, celular, até iogurte. Esse tipo de relato, infelizmente, é recorrente e é devastador para qualquer legitimidade da ação policial. Destrói a confiança entre o Estado e os moradores. E o paradoxo é que isso pode, a longo prazo, até fortalecer o domínio das facções, porque cria um vácuo onde o Estado não é visto como protetor, mas como agressor. Faz sentido. Tanto que o STF, através do ministro Moraes, já pediu manifestação da PGR, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também está cobrando relatório e justificativa do governo do Rio, o MP estadual confirmou que acompanhou e que as câmeras foram usadas, mas a pressão por respostas está grande. Então tá, juntando as peças aqui, a gente teve uma operação de escala inédita, com uma letalidade recorde, apesar de existirem regras para tentar evitar isso, uma retaliação do crime que paralisou a cidade e usou táticas de guerra novas com drones, e, para completar, uma briga política que expõe uma falta de rumo clara na segurança pública. É isso? Exatamente. E o paradoxo que fica mais evidente é esse. Uma demonstração de força do Estado que, no fim das contas, acabou expondo as próprias vulnerabilidades e talvez até acelerando a sofisticação tecnológica do crime organizado. Essa letalidade altíssima, mesmo sob a DPF 635, força a gente a pensar seriamente sobre a real eficácia do controle judicial e das táticas que estão sendo usadas. E a briga federativa só piora. Só agrava. Impede uma estratégia unificada para um problema que claramente não tem fronteiras estaduais. Transborda. Com certeza. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma pergunta um pouco incômoda para refletir. Se essas mega operações, essas táticas de confronto direto, mostram limites tão claros e custos tão altos humanos, sociais, e até estimulando essa escalada tecnológica do crime, quais seriam as alternativas de verdade? Que outros caminhos, talvez mais focados em inteligência, em cortar o dinheiro do crime e principalmente em reconstruir a confiança com as comunidades, que caminhos poderiam começar a desmontar de fato o poder dessas organizações no longo prazo? Fica a reflexão.